Fica com raiva de mim antes mesmo de eu começar a falar, mas depois eu conto, tá? Mas de qualquer forma foi um drama para eu conseguir fazer os meus 3 filhos me acompanharem, né? Tem a concorrência da mãe, a concorrência de Neymar, a concorrência de Rogério Ceni, foi dureza. Mas esse tema é um tema que eu adoro, né? Eu tive a oportunidade na consultoria de trabalhar com mega eventos esportivos e um dos projetos que nessa consultoria a gente tratou foi exatamente Barcelona. Os Jogos de Barcelona tiveram os desenhos da Vila Olímpica, as soluções de transporte e outras soluções logísticas desenhadas pela A.T. Kearney, que era a consultoria que eu trabalhava. E quando eu discuti com o André exatamente que enfoque eu daria à nossa discussão de hoje, a gente optou por um tema que eu também adoro, que é o tema de sustentabilidade. Na empresa que eu trabalho agora, na Promon, no grupo Promon, a gente acredita muito que as empresas elas são parte de um ecossistema, né? Ou seja, a gente costuma dizer que olhar o todo faz parte da vida tão dinâmica que as empresas se inserem hoje no mundo dos negócios e que cada uma delas tem uma interdependência muito grande, né, com as outras. Então não existe nenhuma entidade isolada nesse mundo que a gente vive hoje. E no mundo empresarial isso é mais verdade do que nunca. Eu queria, por outro lado, aqui colocar em discussão o seguinte aspecto. Quando a gente olha para os benefícios da Copa de 2014 para Recife, não tem dúvida nenhuma que vamos ter melhorias de infraestrutura, aumento de renda, geração de empregos, mais turismo, mais opções de lazer, ofertas diferenciadas de serviços e ofertas adicionais. A dúvida que fica é a seguinte, e eu vi muito pouco debate a respeito disso. A Copa é nossa e o legado também. O deputado Walter Feuermann colocou muito bem aqui exatamente o que é que acontece quando você não planeja aquilo que vai acontecer depois da execução dos jogos. Eu tive a oportunidade na consultoria de ver, não foi a A.T. Kearney que elaborou, mas eu tive acesso ao master plano master dos Jogos Pan-Americanos, 2007 no Rio. E não me estranho porque o Rio teve gastos excepcionalmente mais altos do que aqueles previstos, né? O master plan era de uma qualidade muito baixa e ele teve que ser refeito. E o evento, mesmo sendo um pouco mais simples do que um evento olímpico, os Jogos Pan-Americanos exigiam um planejamento muito maior do que aquele que de fato foi executado. E o resultado foi um desperdício de recursos absoluto, falta de transparência, muitas dúvidas com relação a todo o processo de planejamento, de execução dos jogos, e o que a gente está vendo agora é um legado muito mal utilizado. Então, para que a gente não corra o mesmo risco em Recife, acho que dá tempo de alguns pontos serem levantados, algumas perguntas-chave serem feitas. Quando eu olhei para algumas premissas interessantes que o Ministério dos Esportes colocava a respeito de como deveríamos fazer a Copa de 2014, no que diz respeito à sustentabilidade, tinha uma lista de intenções até razoável, né? Então falava-se muito de emissões neutralizadas, incentivos a negócios verdes, eficiência energética, reciclagem, redução de redução de geração de resíduos, mobilidade, circulação sustentáveis e por aí vai. Mas tudo aquilo dali até agora soa muito como um discurso, mas uma dificuldade muito grande a gente tornar isso realidade. Quer dizer, existe um gap muito grande aí entre aquele discurso e a prática e na realidade a gente não consegue entregar nem o básico, né? A gente tem dificuldades de planejar, a gente tem dificuldade de pensar na frente, a gente tem dificuldades de imaginar que o impacto social causado lá na cidade da Copa hoje vai se traduzir em mais centralização, mais verticalização, mais dificuldade de mobilização. A gente em nenhum momento pensou sobre de que forma o entorno da cidade da Copa deveria ser tratado adequadamente do ponto de vista das questões ambientais, e dificilmente a gente vai ver soluções como a de Londres, que limpou a terra antes de fazer as suas construções, acontecer também, infelizmente, nas diversas cidades-sede do Brasil. Bom, e aí, se a gente não consegue garantir o básico, se a gente não consegue planejar mal, e se a gente tem dificuldades em debater de que forma a gente pode colaborar para amenizar os impactos, né? Então vamos pensar um pouco sobre o que é que a gente pode fazer, né?
Então eu queria que toda a tônica da nosso bate-papo aqui fosse muito de reflexão, né? Eu acho que esperar que o poder público faça tudo não é a saída. Esperar que as empresas tomem a iniciativa e investam tudo que tem que investir para melhorar a condição ambiental e socioeconômica do Brasil, das cidades, de Recife, isso também não vai acontecer. Então, existe sim uma grande necessidade de colaborarmos, existe sim uma possibilidade, e a gente vai tentar, ao longo dessa apresentação, dar alguns exemplos. Costuma-se dizer que consultor é aquele profissional que é contratado a peso de ouro para ver a hora no relógio do cliente, né? Então ele pega o relógio e foi mais ou menos essa sensação que eu tive, né? De estar tomando emprestado o relógio do cliente para ver a hora. Mas por quê? Porque está tudo aí, gente. Os acessos à informação, o acesso às possibilidades que a gente tem está disponível para todos, né? Então a gente não precisa esperar que venha alguém que diga sempre o que é que a gente tem que fazer. Dá sempre para a gente começar por algum lugar. Então essa é que eu gostaria que fosse a tônica da nossa conversa. Quando a gente olha, por exemplo, os grandes debates globais a respeito de meio ambiente, na década de 40 já se falava de sustentabilidade, não com esse termo necessariamente, mas já se falava, né? No final da Segunda Guerra, uma preocupação sobre os impactos, né, socioeconômicos e ambientais. Mas o primeiro grande evento foi em 1972, na Convenção de Estocolmo, onde se criou o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E ali começava-se a falar sobre como é que esses impactos ambientais e sociais e econômicos estavam interrelacionados, né? Mas ainda muito tímido, ainda com pouca possibilidade de projeção. Aí falava-se entre 72 e 92, que foi a Rio 92, né, a primeira grande cúpula que reuniu uma quantidade muito grande de líderes globais, que se falou pela primeira vez de desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, era possível sim crescer, era possível criar renda, era possível criar uma condição social e econômica melhor para a população, preservando o planeta. A partir da Rio 92, começou-se a pensar mais em metas, né? Porém, quando a gente olha para a Rio +20, que tem como lema o futuro que queremos, e eu destaquei ali uma informação de que apenas 11,5% dos brasileiros têm alguma informação a respeito da Rio +20, quer dizer, conhece muito pouco o que se vai discutir, o que se vai debater lá, e uma das teses, por exemplo, do Instituto Ethos é de que isso acontece porque as negociações são duras, né? Leva-se muito tempo debatendo-se questões que vão muito além do efeito pragmático de ações e metas e objetivos que possam se definir nas cúpulas, e com isso a população se distancia muito, né, desses debates. E quando a gente olha então para o próximo, pensa sobre o próximo, né, que paradigmas a gente acha que pode quebrar, né? Quer dizer, a gente não consegue mais pensar a não ser em mudança integrada, né? Eu acho que todos os palestrantes colocaram muito bem que não é o efeito isolado de apenas um item ou uma esfera da sociedade que vai resolver a parada, né? Tem que ser uma coisa conjunta, coletiva, e que exige muito mais integração, muito mais colaboração. Então esse é o grande desafio que fica. E também o outro desafio é que essas coisas não aconteçam só a cada 20 anos, né? É mais ou menos quando os grandes encontros aí globais acontecem. Eu não vou querer repetir todas as discussões que o professor Jatobá colocou e os números desafiantes, né, que ele colocou, mas, bom, em primeiro lugar, eu concordo. Um dilema que eu tenho certamente é entre Recife e São Paulo. Eu adoro Recife, acho Recife uma cidade maravilhosa, minha família mora aqui, meus pais moram aqui, tenho irmãos aqui, mas eu gosto muito de São Paulo também, então esse é um dilema. Mas certamente Recife é uma cidade que tem, sim, grandes desafios, e eu destaquei aqui, eu gostaria de destacar na realidade apenas esse desafio aqui do abaixo ou pior do que a média do ponto de vista ambiental, né? É uma outra forma de mostrar os mesmos números que o professor Jatobá mostrou. Então, quando a gente compara a perda de água, lixo coletado per capita, não o lixo total coletado, né, que foi o número apresentado pelo professor Jatobá, e o esgotamento sanitário, o Recife está muito pior do que a maioria das cidades brasileiras. Eu tenho depois dados mais específicos, se vocês quiserem, isso aí são dados do programa Cidades Sustentáveis. Então, em temas
extremamente relevantes do ponto de vista ambiental, existe um desafio enorme pela frente, né? E todas aquelas outras pressões relativas à vocação de serviço do Recife, a uma geografia muito bonita, né? Uma cidade recortada por rios, mangues e mar entrando na cidade, tudo com vistas maravilhosas, traz também, por outro lado, desafios muito grandes, porque a interação com o meio ambiente ela passa a ser muito íntima, né? Muito intensa. E as questões de legado histórico de concentração e atração, que sempre foi um polo de atração, né? Muito forte em Pernambuco, mas no Nordeste de modo geral. Então, não dá para perder tempo, não dá para esperar 20 anos até que os líderes decidam, os grandes líderes globais decidam o que fazer. A gente precisa fazer alguma coisa, né? E o momento é super favorável, o momento é muito propício, né? Quer dizer, há uma disponibilidade de recursos bastante relevante. O ano passado o Brasil investiu mais ou menos 1 bilhão e 400 milhões em P&D verde. Existem várias iniciativas, eu vou passar por algumas delas aqui. Já é um indicativo de que a gente está no caminho certo. Recentemente lançou-se um programa aí do Sistema S, né, SES, Senai, então, iniciativa aí das federações das indústrias e da iniciativa privada para disponibilizar alguma coisa entre 2 e 3 bilhões de reais no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de ciência aplicada relacionada a meio ambiente. O desenvolvimento sustentável, as melhores práticas e informações estão disponíveis a todos, né? Então, não é mais novidade a gente saber que existe um caso exemplar em Los Angeles ou no Canadá. Cada um de nós aqui consegue, através de uma pesquisa relativamente rápida, identificar bons exemplos, melhores práticas, né? Isso está disponível. O desenvolvimento sustentável, ele passa a ser reconhecido, principalmente pelas empresas, como uma fonte de superação da crise, né? Então essa é uma excelente oportunidade para se gerar emprego, renda, através de soluções sustentáveis de uso de recursos naturais ou do uso da utilização de recursos humanos. A mobilização social hoje, né, quer dizer, eu estava olhando ali, folheando rapidamente o livro do deputado Walter Feldman e olhava lá uma foto que mostra 1,5 milhão de pessoas na campanha da Direta Já, né? E hoje a gente consegue ter impactos não tão grandes quanto 1,5 milhão de pessoas na rua, mas impactos muito interessantes através das mídias sociais, né? Através de mobilizações que acontecem de forma muito dinâmica, muito sistemática e inteligente. Às vezes a gente recebe de alguns clientes a necessidade, o requerimento de fazer um estudo sobre como inserir a empresa, como desenvolver uma agenda corporativa para as redes sociais, né? Que aquela empresa quer entrar nas redes sociais. E aí a resposta da gente é sempre, olha, desculpa, mas a tua empresa está nas redes sociais faz pelo menos 5 anos. Quer dizer, vocês estão bem atrás mesmo do resto dos teus consumidores e dos teus clientes. O impacto das mudanças climáticas e ambientais é muito mais perceptível hoje, né? Então a gente está cada vez mais estranhando as variações de clima, as variações de temperatura, as enchentes, né? Os furacões, tempestades, coisas que nunca aconteciam no Brasil agora acontecem. Então os grandes efeitos, né? os grandes impactos de mudança ambiental, eles são agora muito melhor percebidos. E também existem evidências sobre como a sustentabilidade ela pode vir através de investimentos que permitem, ao mesmo tempo, a redução do uso de recursos naturais e o aumento de receitas, né? Então, a tecnologia verde, por exemplo, que vem com o mote de sustentabilidade, suportando, evidentemente, as suas principais ideias, mas também com muitos investimentos e políticas, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, apesar de ter levado muitos e muitos anos para ser aprovada, ela pode representar, sim, uma mudança de rumo muito importante na economia brasileira e na sociedade, né? Ela vai fazer com que a gente pense agora sobre qual é o descarte que a gente quer dar para o nosso celular, qual é o descarte que a gente quer dar para uma impressora que já não usamos mais, um tubo de televisão, né? Eu acho que quem passou aqui em qualquer hiper em dezembro
deve ter se assustado com a quantidade de pessoas com um televisor LCD no carrinho, né? Então, o que é que vai acontecer com o televisor de tubo que está na casa da pessoa? Ali dentro tem chumbo, ali dentro tem fósforo, tem cobre, tem outros metais. Nos computadores, nas placas de computador, tem metais preciosos. O Brasil hoje não é capaz de chegar até a recuperação final de metais preciosos. Esse é um novo negócio que surge para diversas empresas, diversas entidades, que vai nos permitir desenvolver uma arena completamente inovadora e completamente rentável e bem rentável de negócios. Então, aqui tem vários exemplos, eu não vou passar cada um deles, mas fica muito claro que a gente agora está falando de uma forma muito mais pragmática e com resultados bem palpáveis quando a gente fala de tecnologia verde, né? E isso está chegando está muito próximo da gente também, né, como consumidor. Eu queria colocar aqui alguns imperativos ou algumas referências que são fatores fundamentais para que a gente consiga discutir e avançar no tema de sustentabilidade e sair do discurso à prática, né? O primeiro deles se refere à fundamental integração entre as esferas pública, privada e a própria sociedade. Então, tem vários exemplos ali. Eu coloquei, por exemplo, a Sabesp, ela estabeleceu um acordo com o governo japonês, que o Japão desperdiça 3% da água, São Paulo desperdiça 25%, e a ideia é reduzir em cerca de 10 anos a 15%. Né? É um programa em que existem contrapartidas por parte do governo de São Paulo, mas por parte da Sabesp, né, e parte também do governo de São Paulo, mas que claramente mostra que há como a gente absorver melhores práticas através do setor público, nesse caso uma empresa mista, né, buscando alternativas onde existem as melhores práticas do mundo. A Ecoville de Londres é um outro exemplo, né, de habitação sustentável, que utiliza uma quantidade baixíssima de energia, uma emissão, uma geração de resíduo sólido mínima. Existe uma outra iniciativa numa cidade chamada Neiva, na Colômbia, uma cidade de uns 350 mil habitantes, em que a população participa ativamente, uma cidadania ativa da gestão pública, né? As decisões sobre investimentos, as pessoas foram capacitadas para entender como funciona a gestão de investimento, e elas atuam de forma participativa, transparente na gestão pública. Há vários outros programas, como o Programa de Utilização de Energia Eólica e Solar no Ceará, que fomentou um desenvolvimento. O Ceará hoje está se despontando como um dos principais centros aí de tecnologias alternativas no Nordeste e no Brasil, por conta dessa iniciativa do governo do Estado. Quando a gente olha para a sociedade se mobiliza. Assim, o programa Cidades Sustentáveis desenvolveu uma espécie de uma cartilha que pode ser utilizada por gestores públicos, contendo um programa muito interessante de sustentabilidade, com várias ideias, com vários exemplos, com melhores práticas ali, bem estabelecidas, e que é uma agenda que pode ser utilizada pelos prefeitos, né, os candidatos. Então, cabe a cada um de nós aqui perguntar exatamente aos nossos candidatos o que é que eles vão utilizar de uma agenda de sustentabilidade no momento que eles ganharem a eleição e tiverem que governar uma cidade com os desafios que a gente sabe que ele vai enfrentar. Então, um exemplo aqui de Recife, né, um escritório de arquitetura, César Barros, fez uma idealização de ciclovias, né, que são simples, baratas, desenhadas ao longo de avenidas, de rios, e que pode ser uma solução bem interessante para Recife, né? Pouquinho parecido com essa que a gente tem na Avenida Boa Viagem, mas aplicada aí a várias áreas da cidade, né? É claro que ainda tem um longo caminho pela frente, né? O desenvolvimento sustentável e que implica em geração de renda, como diz o professor Jatobá, e a distribuição de renda, vai fazer com que a gente também tenha automaticamente muito mais cuidado com o outro e possa ter, por exemplo, um trânsito mais civilizado. Se você dirige em algumas cidades da Europa, você tem dificuldade ali para entender
onde é que é faixa de pedestre, perdão, onde é que é faixa de ciclismo, onde é que é faixa de automóveis, que simplesmente eles se misturam, né? Quer dizer, bicicleta é veículo, ele segue exatamente as mesmas regras dos carros. Ou, lógico, não dá para querer que uma bicicleta ande 80 km por hora dentro de uma cidade, né? E a gente às vezes quer andar 80 km por hora no meio da cidade. E tem vários outros exemplos aqui das empresas ou de PPPs, né, de parcerias público-privadas que podem ser estabelecidas para o desenvolvimento tecnológico. Particularmente, o programa mais interessante que eu encontrei foi da articulação entre empresas e cadeias produtivas para a maior eficiência ambiental do governo do Estado de São Paulo. E aqui de novo, mais uma vez, mais um exemplo do Luiz Cláudio Lima, né? Camarada que faz 10 anos que ele coleta óleo de cozinha, né? Usado, e transformou isso em resinas anticorrosivas para antiferrugem, né? Para uso em automóveis. Então ele fez a parte dele aí. O segundo aspecto, são 4, tá? Só para vocês não se assustarem. É o que diz respeito ao seguinte: a gente não pode separar os vetores ambiental e socioeconômico, tá? Eles são indissociáveis, tá? Por uma razão muito simples. Quando a gente analisa as cadeias de valor, e aqui eu peguei só como exemplo a abordagem da Fundação Eco, que é ligada à BASF, aquela empresa química alemã. Eles têm uma visão de que você precisa entender em vários elos da cadeia e voltar na origem da cadeia quais são os elementos que interferem diretamente na fabricação dos produtos, né? Então, açúcar e álcool e etanol aqui são produzidos a partir da fermentação da cana-de-açúcar, né, da moagem, fermentação do mosto da cana-de-açúcar, mas lá atrás teve um fertilizante que foi fabricado para se colocar no solo, e houve um processo produtivo que pode ser mais ou menos ambientalmente impactante nessa produção desse fertilizante. Então, você vai voltando na cadeia até o ponto em que a participação tem determinados critérios, tal, que você define onde é que você corre, mas essa análise de ciclo de vida, que inclui inclusive a logística e o transporte, são fundamentais, tá? Então, quando a gente olha para o social, condições de trabalho, comunidade internacional, gerações futuras, consumidores, comunidade local e nacional, a gente entende que tudo isso está relacionado, uma coisa está relacionada à outra. Eles fizeram uma vez uma análise de pallets de madeira versus de plástico, né? A empresa que fabricava os pallets de plástico tinha dúvida se aquele era um produto mais sustentável do que os de madeira. E a conclusão foi que sim, por uma razão que diferenciava uma da outra, né? Quer dizer, depois de analisados todos os aspectos relacionados ao consumo de recursos naturais, como água, energia, etc., sobrava o aspecto social, que existem muito mais acidentes de trabalho relacionados à madeira do que a fabricação de materiais plásticos, né, ou de produtos à base de plástico. Então, por causa do aspecto social, o pallet de plástico era mais sustentável do que o pallet de madeira. Terceiro ponto, é crítico pensar além do curto prazo, né? Quer dizer, a gente precisa planejar, a gente precisa aprender a pensar no futuro, né? Claro que uma cidade como Recife, por exemplo, carece de algumas coisas fundamentais e básicas, né? Então, os índices de saneamento que o professor apresentou, o professor Jatobá apresentou, são até deprimentes, né? Então, assim, a gente que está aqui é privilegiado, porque, sabe, todo mundo tem uma vida confortável e tal, mas a grande maioria da população carente tem dificuldade muito grande de ter acesso aos recursos. E quando a gente olha para a falta de planejamento urbano, né, é assustador como a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel com relação ao que é que se vai fazer em determinados temas, né? Quando alguma iniciativa vem em torno de desenvolver um programa que pensa no longo prazo, todo mundo fica surpreso, né? Mas é por aí que a coisa tem que acontecer. Então, colocar metas, né, e estabelecer que daqui a X anos a gente vai obter determinados resultados é fundamental para a gente conseguir evoluir, né? Então, aqui tem alguns exemplos. A cidade de Paragominas, lá no Pará, no meio da Amazônia, entrou na lista negra de desmatamento, era a cidade que mais desmatava, o município que mais desmatava do Brasil.
E quando eles alcançaram essa marca, eles deram um chega e disseram, não, a partir de agora, 2008, a gente vai estabelecer um plano para daqui a 3 anos a gente sair da lista negra. Eles saíram ano passado, eles são um exemplo de sustentabilidade na Amazônia, trocam figurinhas aí com várias outras cidades na Amazônia, né? A empresa Whirlpool, que faz Brastemp, Consul, ela também estabeleceu que em 2014 ela vai ser a primeira fábrica do mundo da Whirlpool a ter resíduo zero. A cidade de Heidelberg, na Alemanha, ela desenvolveu a partir de 1974 metas de sustentabilidade que ela precisava alcançar, né, ao longo do tempo. Ela revisou recentemente e ela conseguiu resultados fantásticos. É uma cidade extremamente sustentável, uma bela cidade. Eu vi fotografias só e vídeos, não conheço, nunca estive lá, mas conseguiu desde 95 30% de redução nas emissões de CO2, 12% no consumo de água e 50% na geração de resíduos sólidos. E finalmente a cidade de Los Angeles, né, criou um master plan de 20 anos para chegar em zero waste, né, para zerar a geração de resíduos. Então, é fundamental pensar além do curto prazo. E, finalmente, importantes paradigmas precisam ser quebrados. Aí é onde a gente começa a entrar mais na história aqui, né? Primeiro, antes a gente falar de esgoto é esgoto, né? E no Brasil é possível você jogar esgoto em aterros, né? Perdão, depois do tratamento do esgoto é possível jogar lama em aterros, por exemplo. Tem vários países na Europa, nos Estados Unidos, onde isso não é permitido, né? Mas, além de pensar na destinação final, há uma outra forma de você tornar economicamente viável o tratamento dos esgotos sanitários, por exemplo, né? Então, um estudo ali do National Fuel Cell Research Center, e junto com a Universidade da Califórnia, está desenvolvendo uma tecnologia em que o esgoto ele passa a ser, através de tratamentos biológicos, etc., combustível, né? Mas tem vários outros projetos daquela natureza. Então, a gente tem que começar a pensar que o esgoto, o resíduo, ele tem valor.